Olá, seja bem-vindo ao meu canal Âncora de Luz. Estou aqui num parque hoje para fazer o meu primeiro vídeo desse canal, mostrando aqui a minha carinha. Comprei até um docinho para acompanhar nesse meu primeiro vídeo, para me deixar mais confortável, para poder falar sobre a minha história com a espiritualidade. E hoje vai ser um vídeo rápido, mas eu acho que é um vídeo super necessário. Eu quero trazer como que foi pra mim o meu despertar espiritual. O que eu passei, o que eu pensei, referente, o que eu busquei e o que eu acessei. Então, assim, resumidamente, o despertar, ele vem daquela intuição da espiritualidade. Começou com pequenas dúvidas de que o que eu estava passando era algo interno. Parece até engraçado falar, mas eram vozes que pareciam não ser da minha consciência naquela época, porque eram vozes que rebatiam o meu ego. Vou dar um exemplo, né? Quando eu julgava alguém, vinha uma voz de rebate. Por exemplo, nossa, que pessoa estranha, que pessoa judiada. Isso é um exemplo, tá, gente? Que é o mais fácil que eu achei aqui agora. E vinham vozes assim, nossa, Tainá, mas por que essa pessoa é estranha? Ela é do jeitinho dela, por que ela é judiada? Você não sabe o que ela passou? Então eu comecei a dar ouvidos a essas vozes que rebatiam os meus pensamentos de julgamento, meus pensamentos, minhas emoções também, né, de raiva, de querer estar certa. Então eu comecei a dar ouvidos, né, a essas vozes, que é as vozes da intuição. Na época, eu falava assim pro meu ex-namorado: nossa, é normal ouvir vozes assim, assado? E até eu mesmo brincava assim: se você tiver alguma doença mental, é normal, mas assim, você não tem, então precisa ficar de olho, né? Mas eu deixei. E conforme eu fui entrando mais, né, a fundo em pesquisar o porquê que eu tava tendo alguns tipos de pensamento e algumas ações diferentes, né, do que eu tinha normalmente. Então me surgiu diversos temas para eu adentrar nesse mundo de espiritualidade. E um dos temas foram seres dimensionais, arcturianos, pleiadianos, sirianos, toda essa leva de seres dimensionais da quinta dimensão, né, para cima. Então eu comecei a estudar bastante sobre esses seres e fui, nossa, descobrindo assim canais maravilhosos de canalização, fui descobrindo outros tipos de prazeres, né, que é o conhecimento de novas coisas. Falando deste ano ainda, né, porque tudo isso aconteceu em janeiro de 2025, neste ano. E ainda neste ano, surgiu para mim realizar uma mentoria nessa parte de despertar espiritual dentro dessas dimensões. Então, eu paguei uma mentoria com a Alciara, que foi a minha primeira mentora, e eu sou muito grata a toda a consciência que ela me trouxe para níveis, né, de espiritualidade que eu queria alcançar, que eu estava buscando. E foi muito, muito bom para mim.
Foram, se eu me recordo bem, foram 8 ou 9 encontros, né, online, dentro de meditações, dentro de canalizações. Aprendi a canalizar e entender que aquelas vozes da minha cabeça, minha intuição, era meu eu superior falando comigo e me guiando a novos hábitos, novos pensamentos. Então, dentro dessa mentoria, eu aprendi a compreender melhor o meu eu superior, o que ele queria me passar, como ele queria me conduzir para minha melhor caminhada, para minha jornada espiritual. E foi lindo, foi mágico. Eu finalizei essa mentoria assim com aquele sentimento de gratidão por compreender o que eu estava passando, porque quando a gente alcança níveis de consciência, não tem como regredir, é só para cima, só para frente, sempre. Então, quando eu finalizei, eu tava me sentindo assim, nossa, gratidão universo, porque a todo momento eu fui guiada. E, gente, eu tô no parque. Aí as pessoas passam atrás, passam conversando, né? Então, relevem, aqui é um lugar público. E aí que veio dentro da minha jornada, eu me separei do meu ex-namorado, João, meu amigo, e porque eu entendi que minha caminhada estava indo, né, para outros níveis. Então, eu sentia que eu precisava seguir por outro caminho, né? E aí eu me separei, na época eu morava no interior, vim para São Paulo. E assim, na primeira semana que eu vim para São Paulo, eu já tava sentindo aquela guiança, né, espiritual. Já tava sentindo que eu tinha feito a coisa certa, porque várias e várias coisas me levaram a concretizar cada vez mais planos, projetos que eu tinha no inconsciente. Então eu estava sendo alinhada ao meu propósito divino. E no mês de agosto, no primeiro mês que eu voltei para São Paulo, eu tive contato com a ayahuasca, a medicina xamânica, e me confirmou toda a minha jornada, me confirmou tudo aquilo que eu sentia. Veio como assim um divisor de águas na minha vida, tipo, ó, você não tá louca. Você só tá se alinhando ao que você veio fazer e tá tudo bem. Então, quando eu tive a confirmação, eu assim, foi um ápice de alegria da minha vida que eu não consigo pôr em palavras aqui, mas veio todo o amor que eu sinto, né, pela terra, pelo coletivo, pelas pessoas, veio assim de volta pra mim. E agora eu estou nessa caminhada, né, do xamanismo, com a medicina da ayahuasca, do rapé. E eu sou muito grata porque tudo começou com uma vozinha na minha cabeça, rebatendo aquele ego que sempre queria falar primeiro. E quando eu dei voz, aquela vozinha, aquela pequena intuição que era meu eu superior, que é o meu eu superior, tudo mudou. E mudou para melhor, mudou para o amor, mudou para a luz, para compaixão para com os meus irmãos. E eu faria tudo novamente, sem pensar duas vezes. E se você me pedisse, né, um conselho para quem tá tendo essas dúvidas do início do despertar, era literalmente: segue a voz do seu coração, porque é a voz que vai te guiar para sua melhor versão, sem dúvidas. E
intuição que guia para o melhor, você pode ter certeza, é guiada pela fonte criadora de tudo o que é. É guiada por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A nossa intuição, ela vale ouro. Ela é a nossa, entre aspas, melhor arma. Melhor arma contra o ego, contra a densidade do mundo. E ela queria participar do vídeo. Ela vai virar, será, com uma borboletinha? E essa conexão com a natureza também, gente, ela vem de bônus. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela vida. Eu sou muito grata pelos momentos que eu tenho de reflexão, que cada vez faz com que eu volte ao centro da minha essência. E eu vim sem nenhum script, sabe? Eu só queria sentar aqui e ser bem sincera, bem espontânea mesmo, porque é tão normal, né? Ter um script, ter alguém ali pra falar o que você deve ou não fazer, deve ou não falar. O medo, ele faz com que a gente entre em rótulos para ser aceitos. E eu não vibro mais no medo. Eu vibro na minha autenticidade e na busca de ser cada vez mais essência divina, né? Ter compaixão pelos meus, ser inspiração a quem está ao meu redor, porque só assim que a gente vai desencadear a onda da luz da nova era. Então, eu espero que esse vídeo ressoe com você e haverá outros vídeos, esse só foi o primeiro. Eu tô muito grata, tô muito em paz por eu ter dado a minha cara, sabe? Eu estou desde... Ela caiu. Eu estou desde junho com esse plano, né, de gravar. E olha agora, aqui em novembro, eu gravando o primeiro vídeo. Mas eu sei que era para ser neste momento. Eu entendo que era para eu ter essa consciência para gravar esse vídeo e fazer quem assistir sentir a minha vibração. Tinha que ser agora. Então é isso. Um beijo. Se vocês quiserem se inscrever no canal, aqui eu quero trazer bastante conteúdos de espiritualidade, falando da minha verdade, das minhas experiências, vivências, minhas músicas. E esse canal, ele é literalmente um canal entre o visível e o invisível. O Âncora de Luz é um projeto para ancoramento do divino aqui na Terra. E é isso. Até a próxima. Deixa o like, sua curtida se você gostou. Agradeço demais. Gratidão. Arro.